Valeu, gente. Obrigado. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. A Amsterdã é uma figura. Você sabe como é o nome desse muro branco daqui até lá? É Muralha de Jericó. O pastor já botou esse nome aí, porque um dia elas vão cair. Elas vão cair, não é? Gente, que bom estar aqui com vocês nessa noite. Quem estava ontem lá no Barro Duro? Rapaz, que palavras foram aquelas que a gente recebeu ontem? Meu Deus do céu. Eu saí de lá impactado com aquilo que eu recebi ontem naquele lugar. Mas hoje estamos nós aqui, né? Na incumbência de passar uma mensagem que vai impactar também a sua vida. Amém? O pastor me chamou ontem para ministrar. Eu falei, vala meu pai. E agora? Mas eu não gosto de dizer não, principalmente para o meu pastor. E aí eu disse, eu vou estudar, pastor, e amanhã a gente está lá, vamos embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a meditar, digo, meu Senhor, o que eu faço amanhã? O que eu posso trazer para o Senhor amanhã? E fui ligar a televisão. Aí eu gosto muito do Discovery, e estava passando um documentário sobre investigação criminal. E gente, lá estava passando a história de um homem que ele tinha sido acusado de matar uma mulher e ele estava simplesmente no corredor da morte. Ele tinha sido condenado à pena de morte. E ele, meu Deus do céu. E ele contando a aflição do que é estar naquele lugar, ele disse que depois que ele foi condenado à morte, ele ficou num cubículo que era menor do que muitos banheiros de muitas casas. E ele disse, depois que eu fui condenado à morte, eu perdi o medo de morrer, eu queria mesmo era que aquilo acabasse logo, que aquele sofrimento acabasse logo, que eu me livrasse logo daquela situação, daquela condição, porque era terrível viver daquela maneira. E aquele homem ele foi condenado por matar uma mulher, e no julgamento, ele não tinha um advogado. Foi constituído um advogado para ele que não teve muito interesse no processo dele, não analisou direito as provas que haviam contra aquele homem. Ele mesmo tentou se defender no tribunal, né, na frente do júri, na frente do juiz, que ele não havia cometido aquele crime. E o promotor, querido, muito bem preparado, rebateu todas as suas alegações e provou que uma marca de mordida que havia no corpo da mulher era compatível com a dentadura dele. E ele não teve o que fazer, e por causa disso, o júri condenou ele culpado, e ele foi para o corredor da morte. Eu fico tentando, queridos, às vezes, imaginar como é ficar numa situação dessa. Porque ele dizia que era inocente. Você imagine o camarada sabendo que não praticou aquele crime e sabendo que ele vai ser morto por causa daquilo ali. Você sabia, querido, que nós, antes de entregarmos as nossas vidas para Jesus, nós estávamos numa condição aqui mais ou menos parecida? Não é ou não é? Porque a Bíblia diz, querido, que aquele que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está separado de Deus, está morto espiritualmente por causa do pecado. E do mesmo jeito que existia ali um promotor que, com base naquelas provas, a função dele era fazer com que aquele réu fosse condenado, então a função do promotor era acusar aquele cidadão com base naquelas provas. Não, foi ele. Você sabia, querido, que nós, antes de termos Jesus, também temos um acusador. Também temos um inimigo que diz, você é culpado. Você pode até dizer, não, mas eu não fiz nada. Não, mas eu sou inocente. Mas ele diz, não, você é culpado por causa do pecado. É desse jeito. Olha o que diz lá em Romanos 5,12. Portanto, assim
como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Então, por causa disso aqui, querido, você entende o quê? Está todo mundo condenado. Por causa do pecado. Mas eu não fiz nada. Não, tem uma prova aqui contra você. E essa prova aqui faz com que você vá para o corredor da morte. É terrível. Tem outra passagem que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 15, que diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Em quê? Nos vossos o quê? Delitos e pecados. Então, querido, era assim que eu e você estávamos antes de entregarmos a nossa vida para Cristo. Naquela fila. Só esperando a hora da morte chegar de forma definitiva. E aquilo me chamou a atenção, porque eu comecei a comparar aquela situação, tentando me colocar no lugar daquele cidadão e me vendo como eu era antes de receber Jesus. Eu digo, meu Deus, eu já estive no corredor da morte. E aquele homem, querido, ele não tinha expectativa nenhuma de se livrar daquela situação. Agora, veja só o que aconteceu. Ele tinha um primo que ele nunca tinha visto, que ele não conhecia. E aquele primo, por causa da repercussão do caso, morando em outro estado, isso aconteceu nos Estados Unidos, tomou conhecimento daquela causa. Aí resolveu escrever para ele na prisão. E ele respondeu aquela carta para aquele primo, contando toda a situação, falando o que realmente tinha acontecido. E o primo recebeu a carta, ficou compadecido daquela situação. E ele resolveu, por conta própria, fazer uma investigação. Então o que ele fez? Ele contratou um perito para analisar a mordida, que tinha sido a principal prova que incriminava aquele homem. E um perito falou disso: olha, essa mordida aqui não é compatível com a mordida do seu primo. Então ele foi nos autos do processo, procurou, estudou todas as provas, contratou um advogado e disse: vamos lá, vamos tentar tirar ele dessa situação. Então, com todo esse aparato, eles encontraram um cabelo que não era dele na cena do crime. Eles encontraram uma pisada diferente do sapato dele na cena do crime. Ele juntou todas essas coisas, levou para lá e disseram: vai ter outro julgamento. Então aquele camarada, ele meio que reviveu, né? Meio que surgiu ali uma oportunidade dele dizer: olhe, eu ainda tenho expectativa de não morrer aqui. E aí fizeram um novo julgamento, levaram-se todas as provas. Agora ele tinha um advogado, como eu e você que temos em Cristo Jesus um advogado, porque antes você não tinha. O diabo chegava dentro de você, você está assim, 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 você não tinha como se defender, você não tinha um advogado, mas agora você tem um. E aí foram para aquele julgamento. Eu acredito que aquele promotor, ele era muito preparado. Porque do jeito que tem advogado de defesa que é bom, tem promotor que é muito bom também. E o cara, mesmo com toda aquela situação sendo levantada, com aquele julgamento novo, ele ainda conseguiu convencer o júri de que aquele cidadão era culpado. Só mudou uma coisa: aquele homem, em vez de pegar pena de morte, ele agora pegou prisão perpétua. Mudou um pouquinho, né? Ele não ia mais ser executado. Então ele agora estava perpetuamente preso.
era o que acontecia comigo e o que acontecia com você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que mesmo depois que a gente aceita Jesus como Senhor das nossas vidas, a gente se livra da morte? Porque Jesus, ele nos deu vida e vida em abundância. Quando você aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse corredor da morte sai da sua vida. Sabe, querido, Jesus, você não conhecia Ele. Jesus pode ser para você aquele familiar que você nunca ouviu falar, mas uma vez você estava no corredor da morte e Ele chegou e disse: eu vou morrer no seu lugar. Eu vou tirar você dessa situação. E você disse: eu aceito o sacrifício. E quando você disse: eu aceito o sacrifício, Jesus foi lá, morreu no seu lugar e tirou você daquela condição de morte eterna. Você não está mais separado de Deus por causa do pecado. Você agora tem vida eterna em Cristo Jesus. E ganhou um advogado que não perde causa. Oh, aleluia. Mas você sabe o que acontece muitas vezes quando a gente se converte? O diabo, ele não quer desistir de você. E você sabe muitas vezes o que ele faz? Ele diz, ele tenta trazer você, mesmo liberto da morte, ele tenta trazer você preso. Você sabia que o diabo, ele ataca a sua mente, principalmente quando você não tem conhecimento da palavra, quando você não sabe o que foi que Cristo conquistou para você, principalmente quando você não conhece os princípios da palavra, que você tem autoridade no nome de Jesus, que você é sarado e curado, que você é livre da miséria. Quando você não tem conhecimento dessas coisas, querido, o diabo ainda tenta, mesmo você livre da morte, trazer você preso. E muitas vezes, querido, porque você não tem conhecimento da palavra, ele chega e diz: tu não sabe daquilo não, que tu fez no passado, tu não se lembra não disso, tu não se lembra daquilo, e aquilo vai... Por que tem muita gente que se converte e diz: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu me converti, mas parece que o negócio piorou. Olha, o aperto está grande, é pressão daqui, é pressão dali, é enfermidade, é isso, é aquilo, outro. O que é isso, querido? É o diabo tentando trazer o cara para uma condição de prisão, mesmo ele estando liberto por Cristo. Mas aquele homem encontrou esse primo. Esse primo, querido, não desistiu, porque agora haviam evidências fortes de que ele realmente não tinha cometido aquele crime. Ei, querido, sabe o que é uma evidência? Uma evidência é uma prova. Você sabia que existem evidências na palavra de que você é livre? Existem evidências na palavra que é usado no seu processo. Você vai lá, a Bíblia diz em Gálatas 3:11, diz assim: é evidente, é claro, é provado que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 7, diz: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Existem evidências fortes na palavra que você é livre, que você não tem mais nada a ver com o pecado. Aleluia. Mas o diabo, ele tenta trazer você debaixo de prisão, dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não consegue. Aí aparece uma enfermidade, aí o diabo tenta colocar dúvida na sua cabeça, dizendo que você não é curado, que você não é sarado. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para a palavra. Você tem que ir buscar na palavra as evidências, para que o diabo não traga você debaixo de condenação. Quando ele disser que você não é sarado, você vai lá para onde? Você vai lá para 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O que diz lá? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Você diga para o diabo e diz: olha, Satanás, tem uma evidência aqui. É claro, tem uma prova aqui na palavra que eu sou sarado. Ele diz: mas tu está sentindo dor. Ele diz: isso aqui é passageiro. Porque a Bíblia diz que eu fui sarado. Sabe o que acontece, querido? Você acha muitas evidências sobre salvação. Se eu te perguntar aqui agora, você tem certeza que vai para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Por quê? Porque você já achou provas suficientes que você é salvo. Então, diga: corredor da morte, estou fora. É, não é? Ó, o que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que você tem agora. A vida eterna em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga: me livrou. Diga: eu sou livre. De quê? Do pecado e da morte. Diga: corredor da morte, estou fora. Então, querido, o diabo não pode pegar mais você com isso. Você agora sabe que alguém que você não conhecia se colocou no seu lugar, pagou um preço por você, e você agora está livre da morte. Cristo te libertou. O que falta? Falta é você procurar as evidências na palavra das outras coisas que ele conquistou para você. As provas estão aqui. E que passaram 5 anos aquele homem preso. 5. E eles tentando uma coisa, tentando outra, mas não tinha nada. Quando ele estava sendo julgado pela segunda vez, cogitaram a possibilidade de fazer teste de DNA, porque até sangue de uma pessoa que nem era o dele, nem era da vítima, estava no local. Mas mesmo assim, não permitiram fazer o teste de DNA, porque naquela época, na década de 90, não tinha muita coisa que pudesse ser feita em relação a isso. Mas depois o tempo passou, querido, e DNA passou a ser prova irrefutável no tribunal. E aí, eles fizeram o teste de DNA, jogaram no sistema lá, e o sistema descobriu que o DNA, além de não ser o dele, era de um outro homem que estava preso, acusado de estupro. O cabelo foi provado que não era dele. Aí quando eles foram investigar as provas, tinha digitais do cara que estava preso no local do crime. O sapato do cara era diferente do sapato do cidadão, tudo contra. Aí foram interrogar o cidadão que foi preso, e o cidadão se declarou culpado daquele crime. O advogado ligou para ele e disse: você quer comer o que hoje? Ele disse: como assim? Ele disse: você está livre. Você está livre. Você já imaginou a alegria daquele homem? Que quase morreu, porque o dente era torto. E aí, meu querido, quando você sabe que você não é culpado, e quando as provas chegam e te dão a liberdade que você precisa, aí você vira um gigante. Que é isso que nós, como crentes, deveríamos virar, gigantes. Depois que nós descobrimos que nós não vamos mais morrer, não vamos mais para o inferno. Mas às vezes que nós estamos apáticos demais. Nós estamos, o diabo aí, fazendo as coisas,
destruindo a nossa casa, destruindo as nossas finanças, destruindo a nossa família, e a gente, é assim mesmo, né? Não, querido, não é assim não. Ei, querido, você foi livre agora, você tem direito na palavra que Jesus conquistou para você. Sabe o que aquele homem fez? Aquele homem processou o Estado e recebeu 4.400.000 dólares. Ele saiu daquela condição de condenado à morte para livre e milionário. Quando Jesus encontrou com você, você estava assim, condenado à morte, sem perspectiva, sem advogado, né? As provas, todas elas contra você, entendeu? Mas você aceitou o sacrifício que ele fez na cruz. Aí ele tirou você. Ele tirou você daquela prisão. Ele tirou você daquela condição. E ele agora que te colocou na condição de milionário. Agora, aquele homem que ele tomou uma posição. Hoje ele sai dando palestras, contando por aí o testemunho dele e lutando contra a pena de morte. Sabe o que, é que a gente tem que fazer, querido? A gente tem que sair por aí contando o nosso testemunho. Quem é que você era? Quem era você antes de encontrar com Jesus? O que foi que Cristo fez na sua vida? Ei, querido, tem pessoas aí fora que estão precisando encontrar um primo desse. E você vai encontrar com ele, ela vai dizer, mas não conheço você. Ele diz, pois é por isso mesmo. Porque mesmo sem eu te conhecer, eu quero te dizer que tem um que te ama e quer te livrar dessa situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, 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 reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é reinar em vida para você? Esse reinarão em vida é reinar aqui na terra, filho. É você ter uma vida diferente da que você tinha antes. Ele tirou você de uma condição e colocou você em outra condição. Então você vive essa nova condição. Ei, querido, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, Cristo te resgatou da morte. Cristo te sarou na cruz. E Cristo te livrou da miséria. Mas muitas vezes que a gente está livre da morte, sabe disso, mas ainda vive em enfermidade e ainda vive em escassez. Por quê? Porque a gente não vai buscar, querido, aqui as evidências de que essas coisas agora não pertencem mais a nós. O que nos pertence é a cura e a provisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha tudo para ser um fracasso. Meu querido, eu tinha tudo para ser um fracasso. Porque nascer onde eu nasci, querido, ser criado onde eu fui. Que com 10 anos de idade, querido, eu morava num sítio, numa casa que não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu fui treinado, querido, para viver na falta. Na falta. Eu vi o pastor Jandir contando aquela história dele ali. Um calção para vestir. Eu nem vi ele falando dos irmãos, eu tenho só 7. Meu amigo, o negócio não é brincadeira não.
Então essas coisas elas vão ficando impregnadas em você, na sua mente. E o diabo ele massacra você. Ele tenta trazer você para o chão, para o fim da linha. É você dizendo eu sou salvo, e ele dizendo mas é pobre. É você dizendo eu sou salvo, ele dizendo mas é doente. Tentando trazer você debaixo de jugo. E enquanto você não conhece a palavra, enquanto você não descobre as verdades ao seu respeito que estão aqui, você fica debaixo de pressão. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não tem outro jeito. Se tivesse, eu vou dizer uma coisa para você, eu dizia. Mas ou você renova a sua mente com as verdades da palavra, que o diabo vai tentar, de algum jeito, levar você de volta para o corredor da morte. Porque é isso que ele faz, quando ele pega as pessoas e desvia elas do caminho do Senhor. Ele está dizendo, eu vou levar ele de volta para lá. É assim mesmo. Ou você, quando começa a conversar com as pessoas aí fora, o que mais você descobre é crente desviado. Ou quando você vai para o presídio, que você começa a fazer evangelismo, eita, eu já fui crente. O que é isso? É o diabo levando de volta aqueles que um dia aceitaram Cristo para o corredor da morte de novo. Sem falar na quantidade muito grande de crentes que nós temos dentro da igreja, mas que ainda andam na prisão. Livrou da morte, mas está na perpétua. Foi livre da morte, mas continua na perpétua. Ei, querido, Cristo te livrou da morte e da prisão. Não aceite. Do que é que a Bíblia chama o diabo? De acusador. De acusador. Não estou dizendo que os promotores são o diabo. Eles estão lá fazendo o trabalho dele. Eles acusam. Eles fazem o papel deles. É provar, de acordo com as provas, de que aquela pessoa que está sentada ali é o culpado. Convencer o júri daquilo. E aquele promotor, naquele caso lá, ele foi muito bem sucedido. Porque ele condenou um homem que era inocente. Primeiro a pena de morte, depois a prisão perpétua. Depois ele deu uma entrevista dizendo, as provas estavam lá. Mas o diabo ainda tem um agravante aqui. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então ele tenta trazer para você, que como você não tem informação da palavra, ele tenta trazer para você mentiras para tentar te enganar e dizer que isso aqui não funciona. Meu Deus do céu. Isaías 53. Pai, muito obrigado. Diga, eu sou livre. Perdi Isaías aqui, achei. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não sei o que você está sentindo, meu querido, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o sacrifício de Jesus na cruz foi para que você tomar posse, porque você já é. Você não vai ser, você já foi. Evidências, provas de que você é sarado e curado estão aqui na palavra. Aleluia.
Aleluia. Aí, querido, você precisa renovar a sua mente com essas verdades. Você precisa trazer à sua memória quem você era e agora quem você é em Cristo. Aonde você estava, de onde Cristo te tirou e aonde Ele te colocou agora. Isso tem que ser uma coisa constante. Constantemente. Você tem que estar trazendo isso à sua memória. Para quê, querido? Porque quando o diabo chegar na sua vida tentando trazer para você uma condição, você diz, aqui, ó, isso aqui está provado, meu patrão. Isso aqui é uma evidência clara de que eu fui salvo, eu sou sarado e curado e eu sou próspero. Você sabia que depois que aquele homem saiu da prisão, não tinha uma mala de dinheiro esperando por ele? Não tinha, não. Mas existia uma perspectiva. Eu agora posso ir buscar aquilo que é meu. Você sabia que ele teve que provar para o Estado que o Estado estava errado e que o Estado condenou ele injustamente, que ele passou humilhação, foi quase morto? Ei, querido, quando você é salvo em Cristo Jesus, você não sai da igreja e tem uma mala de dinheiro esperando você, não. Mas a Bíblia garante que você é sarado e próspero. O que você faz? Você vai tomar posse daquilo que já é seu. Vá buscar os seus direitos e reivindique aquilo que é seu. Ele foi reivindicar, ele entrou com um processo e ganhou. Reivindica o que é seu no reino. Pai, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado, a minha família é a família de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 8. Foi engraçado que eu estava olhando ele dar a entrevista. Eu já sabia que ele não tinha morrido, porque ele estava contando a história. E parece que uma das primeiras coisas que ele fez, depois que ele recebeu o dinheiro, foi consertar a dentadura, porque ele tinha uns dentes meio entramelados. E por causa daquele dente entramelado, ele quase foi morto. E a primeira coisa que ele fez foi arrumar os dentes. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aí tem gente que diz, mas é rico da graça de Deus. Ei, querido, a Bíblia diz lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É aqui. Você sabe o que diz lá em 3 João 1,2? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e... Já está as duas coisas num pacote só aqui. Assim como é. Não é como vai ser. É assim como é. Como é próspera a tua alma. Agora, qual é a consciência que você tem, querido, de saúde e prosperidade na sua vida? Quando o diabo chegar na sua porta, eita, cheguei, você errou a porta. É aqui não, meu amigo, vai passando. Porque você errou de casa, porque aqui na minha casa é prosperidade e saúde. Você sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai olhar para você e ele vai ver o próprio Jesus em você. E ele vai dizer, ali está sem jeito.
Aquele ali, primeiro, eu não consigo mais trazer ele debaixo de prisão. Eu não consigo trazer ele de volta para o corredor da morte. Aquele ali está livre. Aquele ali é impossível trazer ele para aquela condição velha. Por quê? Porque você renovou a sua mente com as verdades da palavra. É por isso, querido, que eu te digo, olha, pelo amor de Deus, se você não fez o rema ainda, faz o rema. Quando a gente fala do rema, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não está fazendo propaganda para a escola não, querido. A gente está querendo que você, que uma vez salvo, tenha conhecimento das verdades da palavra para que você corra com ela. Meu Deus do céu. Porque, querido, olha, uma pessoa ignorante era eu. Ignorante. Sabe o que é conhecimento da Bíblia? Zero. Zero. Treinado para viver na falta durante 32 anos. Aí de repente eu me converto. E agora? A ignorância que ele continua lá. Não é porque você se converte que no dia seguinte você conhece tudo da palavra, não. Você tem que renovar a sua mente com a verdade da palavra, senão você vai continuar preso nessas armadilhas do inferno. Meu Deus do céu. Eu conheci Roçana, eu tinha mais de 20 anos, querido. E eu sempre trabalhei, eu trabalhei na roça, eu tinha 5 anos de idade, eu já trabalhava na roça. Eu trabalhando, eu conheci Roçana, querido, eu tinha uma roupa. Uma roupa. Para sair de casa no domingo. Por quê? Limitado, querido. Limitado. Sabe, aquela coisa arrastada, aquela coisa que não sai do canto, você se esforça, você trabalha, mas nada acontece. O diabo trazendo você debaixo de jugo. Não gostava de crente. Não gostava de crente. Eu não via vantagem nenhuma ser crente. Eu ficava dizendo assim, qual é a vantagem de ser crente? Tá, a gente quando está no mundo, querido, a gente quer ver vantagem em tudo. É não? Você vai fazer um negócio, você quer fazer um negócio tendo prejuízo? Ainda mais envolvendo a sua vida. Não, eu quero vantagem. Você vê qual é a vantagem de entrar nesse negócio aí. O povo não podia fazer nada. Primeira coisa, tinha que deixar de beber. Você sabe o que o cabo faz na cidade do interior da Paraíba? Na década de 80? Cachaça, meu filho. As mulheres não podiam cortar o cabelo. Andava com a saia arrastando no chão. E o pior, ainda tinha que levar dinheiro para a igreja. Tinha que dar dinheiro ao pastor. Eu digo, qual é a vantagem? Aí me diga, como é que vai converter um sujeito desse? Só alguém da família que não te conhece pessoalmente, que diz, eu vou morrer por esse caboclo. Só sendo assim. Porque no dia que a Roçana disse, eu vou para a igreja, eu digo, vá, mas não me chame não, porque eu não vou não. Era duro, filho. Era duro. E a Roçana se converteu, mas a Roçana é sabida demais. E ela não chamava não. Não chamava. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se converteu, você é marido ou você é mulher, não fica insistindo com o teu marido ou com a tua mulher para ela vir para a igreja, não. Sabe o que é que você faz? Viva a igreja, você dentro da sua casa. Seja você a Bíblia que ele vai ler enquanto você está em casa. Ele vai ficar olhando para você, mas eu deixo eu olhar o que foi que mudou na vida dela.
ou na vida dele? É, querido, a prática é que faz diferença. E eu fiquei só filmando ela. E, querido, já dava para perceber a mudança. Alguma coisa aconteceu. E de vez em quando eu ia lá deixar ela na igreja e ia para a igreja católica. Porque eu dizia que era católico. Como é que você é católico e não vai na igreja uma missa? Nunca entendi aquele jornal. Eu não sabia qual era a vez do padre, qual era a minha vez. Eu não sabia. Era uma confusão, porque eu ficava dentro da igreja com o pensamento no bar da praça. Para que servia isso? Uma vez Rossana era católica. Rossana católica roxa. Uma vez estava Rossana, eu num bar e lá vem Rossana numa procissão. O pessoal cantando atrás da santa. E eu digo, ei, tá fazendo o que aí? Vem cá, vem pra cá, senta aqui, bora tomar uma cervejinha gelada nesse calor. Todo errado. E você sabe o que eu fazia às vezes? Eu ia para a igreja católica, aí no final eu vinha. Ou então às vezes eu ficava ali, que o louvor, gente, o louvor é um espetáculo. A música é um espetáculo. A música, ela atrai as pessoas. E eu chegava lá e ficava lá fora, olhando aquele negócio lá, né? E eu ficava desconfiado, porque eu estava sendo convertendo o verbo. Aí eu ficava desconfiado, eu digo, rapaz, eu acho que esse povo aqui não é crente, não. Não é não. O povo usa calça, as mulheres tudo de calça. O cabelo cortado, de brinco, de batom, eu digo, nenhum é crente. É nada? Como é que pode, cara? Sabe aquela visão do que é ser crente formada dentro de você? Era uma visão terrível, gente. Mas aquelas músicas que o pessoal tocando, uma música completamente diferente das músicas que eu ouvia. Eu digo, rapaz, eu era desconfiado. E eu ficava, às vezes, sabe fazendo o quê? Procurando um defeito. Porque se um dia a Rossana me chamasse, eu não vou por causa disso. Olha, o cara mais errado do mundo, procurando defeito nos crentes dentro da igreja. Gente, olha, era uma coisa terrível. Como é que converte uma figura dessa? Isso aqui é pena de morte. Isso aqui é pena de morte, sem jeito, meu amigo. Sem advogado, sem as provas, sem nada, o cara está lascado. Perdido. Aí um dia eu escutei no final do culto, quando eu fui buscá-la, um anúncio, um aviso. Ei, presta atenção nos avisos, aviso é importante, viu? Um aviso, e o aviso dizia, no próximo mês vai ter uma escola bíblica o mês todo só sobre família. Aí eu gostei daquilo. Aí eu disse, olha, eu vou para esse negócio aí. Eu quero assistir essas palestras aí de família. Fui aos 4 domingos. E no último domingo, quando fizeram o apelo, a mãozona foi lá para cima. Olha o corredor da morte saiu fora, filho. Saí do corredor da morte. Mas o diabo ainda ficou, olha. Ali, ó. E a cervejinha, como é que vai ser? Vai ficar na prisão perpétua, miserável. É, filho. 6 meses para parar de beber. Não ia mais para o bar, porque eu ficava com vergonha, né? Agora sou crente, vai encontrar um irmão no bar. Como é que vai ser? Eu não sei o que o irmão ia fazer no bar, mas o meu medo era ele me achar lá. Mas eu comprava a cervejinha, levava para casa, botava na geladeira e no final de semana, olha. E a Rossana só olhando. Mas, querido, tem coisa que depois que você aceita Jesus, existe um processo que acontece de dentro para fora. Sabe? Aquele desejo pela bebida, que ele naturalmente, à medida que eu comecei a ir para a igreja, que eu comecei a ouvir a palavra, aquilo foi saindo.
E aquela prisão perpétua foi saindo fora. Mas a prensa financeira continuou, meu amigo. Porque o diabo é assim, que quando ele perde numa área da sua vida, ele vai procurar alguma outra área para ele tentar lhe arrochar. Entendeu? Porque ele não quer perder você de jeito nenhum. Você já foi salvo, ele sabe que você não vai para o inferno mais, ele diz, mas enquanto ele estiver aqui na terra, eu vou arrochar ele até correr água. Até que você descobre que não dá mais para você ficar nessa vida e que tem alguma coisa na palavra que te garante que você está livre disso. Aí começou, querido, essa pressão financeira do inferno. E a gente ali, eu e Rosana trabalhando e se esforçando, e sabe, e aquela situação terrível. Foi quando a Rosana começou a dar aula no Rema, e uma das matérias que a Rosana foi ensinar, querido, foi vida de prosperidade. Vida de prosperidade. Meu Deus, eu não pude fazer o Rema, porque eu dei prioridade para a Rosana fazer o Rema. Aí, querido, eu atrasei ainda muito mais o meu processo de renovação. Por isso que eu digo para você, querido, faz o Rema, pelo amor de Deus. Porque é o melhor lugar para você renovar a tua mente. Tem 2 unidades do Rema. Eu vou fazer uma propaganda de graça aqui agora. 2 unidades do Rema aqui em Maceió. Uma no Farol e uma no Antares. Escolhe, querido, aonde é que fica melhor para você, qual é a mais perto da sua casa, mas vai lá. Ai, pastor, mas é 2 anos, meu amigo. Eu passei 32 anos sem ser crente. Você acha que em 2 anos eu consegui me livrar das crecas tudinho? Não consegui, não, querido, mas me ajudou demais. Foi um ponto de partida. Aí lá eu descobri que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Uau! Lá eu fui para as evidências. Lá eu tomei ciência do processo todo. Lá eu descobri, querido, que eu posso todas as coisas nele, porque ele me fortalece. Aí eu comecei a dar chute no cão. Eu digo, não vem não, bragar não. Aí eu comecei a renovar minha mente, querido. Comecei a renovar minha mente. Meu Deus do céu, eu cheguei um dia, eu tenho em Teresina, já estava pastoreando lá em Teresina, mas aquela coisa travada, aquela coisa enganchada. Rosana chegou um dia para mim e falou, nós vamos comprar uma calça para você, uma calça jeans boa. Eu digo, bora minha filha. Fomos numa loja, quando eu cheguei na loja, ela pegou uma calça jeans, R$380. Eu falei, você endoidou. Eu falei, você está louco, como é que você vai dar R$380 numa calça? Eu compro 5 calças e ainda sobra dinheiro. Por quê, querido? Aquela mentalidade de que qualidade não é importante, o importante é a quantidade. Preso, prisão perpétua. Mas, querido, enquanto você vai avançando, você vai percebendo, peraí, não é assim não. Cristo fez muito mais por mim do que apenas me tirar do corredor da morte. Ele não só fez isso não, eu tenho o melhor da terra para mim. Eu posso reinar em vida, eu posso desfrutar de coisas aqui na terra vivo. Aí a gente começou, eu vendo como a Rosana avançou nesse processo, foi quando a gente começou a trabalhar e a montar os cursos. A gente tem 2 cursos, o Código do Cristão Financeiramente Bem-Sucedido e a Chave da Prosperidade e Renovação da Mente. E, queridos, olha, aqueles cursos para mim foi espetacular. Por quê? Porque eu tive que ver a Rosana ministrando, eu tive que ouvir depois que ela ministrou, porque eu precisava revisar os vídeos, né? E antes de botar na plataforma, eu precisava assistir de novo, que precisava botar tiro. Eu fiz o curso de renovação da mente já umas 10 vezes. Então, querido, a minha vida mudou. Então, aquilo que eu achava que era muito distante para mim, mudou. Então, o diabo não me pega mais.
O diabo não me pega mais com enfermidade. O diabo não me pega mais, querido, com falta. O diabo não me pega mais. Porque a minha recompensa, por causa daquele tempo que eu fiquei preso, eu estou pegando agora. E ainda não cheguei nos 4 milhões não, mas eu chego lá. Eu quero tudo que é meu. Tudo que é meu, eu quero. Eu fiquei 32 anos preso, filho. Eu ainda não tenho 64. Então eu quero viver os meus dias, querido, comendo o melhor dessa terra. E tem mais, não é só para mim não, é para aqueles que estão perto de mim também. Amém. E eu quero dizer para você que está desanimado, não desanime não. Sabe o que é o desânimo? O desânimo é o diabo tentando dizer, não funciona. O desânimo, querido, é para fazer você desistir. E sabe o que quer dizer desistir? É voltar para a prisão. Diga, eu não vou voltar. Diga, eu estou livre. Diga, eu vou continuar. Eita, meu Deus. Você vê a vida correndo aqui? Na hora do louvor? Você que não conhece a vida, você pode dizer, rapaz, acho que essa mulher é meio doida. Ei, querido, ela sabe de onde ela veio. Você ainda não pegou a sua recompensa. Mas ela vai chegar. Ela vai chegar. E você, se você não pegou a sua recompensa ainda pelos tempos que você ficou na prisão, chegou a hora de você pegar a sua. Não aceite, querido. Não aceite. Não aceite miséria, não aceite falta, não aceite enfermidade, não aceite acusação. Só para encerrar aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Aleluia. Vai. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, o louvor pode subir. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso não faz mais parte da sua vida, isso não faz mais parte da sua natureza. Cristo te libertou do pecado. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Oh, aleluia. Você agora tem um advogado, meu querido. Você agora tem um advogado poderoso, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Coloca tuas causas, querido, diante dele. Você tem um advogado. Não perde causa não, filho. Ele tem todas as evidências ao seu favor. Ele tem todas as provas ao seu favor. Então você só precisa tomar posse e correr a sua carreira. Aleluia. 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 Não aceite. Não aceite pressão do inferno. Não aceite. Porque é o diabo tentando levar você de volta. Eu quero saber se tem alguém que chegou aqui nessa noite e ainda não tem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero te dizer que Jesus, Ele marcou esse encontro com você nesta noite para te livrar da morte. Então, se você está aqui nessa noite e você nunca confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, eis a sua oportunidade. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Levante sua mão que eu quero orar com você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que aquele homem precisava era de uma oportunidade. E que alguém
pudesse fazer alguma coisa por ele, porque ele não podia fazer nada, ele estava preso. E um primo que ele nunca viu se compadeceu dele e o livrou daquela situação. Eu quero te dizer, você pode nunca ter visto Jesus, mas ele está se compadecendo da sua situação. E ele está aqui nessa noite, te chamando, porque ele quer trocar o fardo com você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Se tiver, levante sua mão que eu quero orar com você e você vai sair daqui diferente. Por que diferente? Porque é impossível Jesus entrar na sua vida e sua vida ficar do mesmo jeito. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos? Todos livres? Aleluia. Tem alguém que quer receber batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Aleluia. É o revestimento de poder para você que já é crente. Para quando o diabo aparecer na sua frente, você dizer, sai fora. Tem alguém? Tem alguém que chegou com alguma dor e alguma enfermidade, quer receber oração para cura? Eu quero te dizer que você já foi sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Aqui nós temos 2 pedidos de oração. Lilian Pinheiro pede oração pela sua mãe. Ela tem 90 anos e está com uma afecção há dias e a medicação não está dando resultado. E uma oração pelo Mauro Inácio, que mora no Francês, que está acometido de dengue. Eu queria que você concordasse comigo nessa oração. Amém. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que não existe distância para Ti, Pai. Nós estamos aqui como igreja, como Teu corpo reunido, Pai, orando pela mãe da Lilian Pinheiro, que tem 90 anos, que está com infecção, que os médicos não conseguem obter resultado, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que traz o resultado. Nós declaramos cessando toda a infecção deste corpo agora, em o nome de Jesus, e declaramos ela sarada e curada. Oramos pelo irmão Mauro Inácio, que mora no Francês, que está cometido de dengue. Nós declaramos seu corpo sendo revitalizado, o espírito de vida penetrando nestes corpos e trazendo a vida de volta. Pai, muito obrigado. Vivifica estes corpos em o nome de Jesus. Amém.